Senhor, neste momento, nós te agradecemos pela imensa oportunidade de prestar culto ao Senhor, de contemplar quem Tu és e as Suas maravilhosas obras. Te agradecemos, Senhor, porque um dia o Senhor nos salvou com mão poderosa, nos libertou da escravidão do pecado. Porque o Senhor nos criou de maneira maravilhosa, nos formou e nos deu de si mesmo, sendo nós a Sua imagem e semelhança. E por isso nós Te louvamos. Que nós sejamos reflexos de quem Tu és, mostrando para o mundo a Tua glória, Senhor. Te glorificamos também, porque nós temos vida eterna. Certeza que nós somos salvos, porque aquele que nos salvou é poderoso para assegurar o nosso depósito até o grande dia. E nós somos confiantes no Senhor. Por isso nós Te louvamos e Te bendizemos, porque Tu és digno de ser louvado. Digno és, porque foste morto e comprastes para Deus povos de toda tribo, língua e nação. Clamamos também, Senhor, que o Senhor ilumine os nossos olhos para que possamos contemplar as maravilhas da Tua lei. Para que possamos, Senhor, Te conhecer um pouco mais, conhecer aquilo que é do Teu agrado, para que possamos então viver para a Tua glória. Ajuda-nos, ó Deus, em nossas limitações, em nossas fraquezas, em nossas debilidades. Nós precisamos do Espírito Santo. Somos dependentes do Senhor. O Senhor é o nosso mestre por excelência. Diz a Tua palavra, serão todos ensinados por Deus. Estamos aqui aos Teus pés para o Senhor nos ensinar. Por favor, Senhor. Esse é o momento que o Senhor fala conosco, que nós clamamos a Ti. Queremos ouvir a Tua voz. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Filipenses capítulo 2. Abra comigo, por favor, a palavra do Senhor na carta de Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, versículo 5. Obrigado. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Diz assim a Bíblia Sagrada: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Que Deus fale conosco por meio da sua palavra. Essa mensagem é uma continuação da anterior, pois na anterior nós vimos Filipenses 2, do 1 ao 4, onde Paulo trabalha um problema específico daquela igreja. Eu disse que aquela igreja tinha muitas virtudes. Capítulo 4, Paulo mostra a generosidade daqueles irmãos. Paulo diz: olha, eu me alegrei no Senhor porque vocês renovaram o favor que vocês queriam ter para comigo, que vocês já tinham antes, mas vos faltava a oportunidade. Então, era como se aqueles irmãos estivessem querendo ajudar Paulo, mas buscando ocasiões para fazer isso. Eles eram muito generosos. Capítulo 1, verso 3, Paulo dá graças a Deus porque eles eram cooperadores no Evangelho. Dou graças ao meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Então eles eram empenhados na obra do Senhor, eles se doavam de si, eles se dedicavam para fazer o nome de Cristo conhecido. Era uma das igrejas mais virtuosas que existia naquela época. Porém, como toda igreja, inclusive hoje, aquela igreja tinha um problema, tinha um defeito, tinha uma falha. E nós vimos que o problema daquela igreja era a desunião provocada pelo orgulho e pelo egoísmo. Capítulo 4, versículo 2, Paulo diz: rogo a Evódia e rogo a Síntique que pensem concordemente no Senhor. Então existia uma desunião naquela igreja, existia um certo partidarismo. As pessoas, especialmente essas duas, Evódia e Síntique, causavam divisão na igreja por conta da sua influência e buscavam atração para si mesmo. Causavam uma certa
inimizade, talvez até hostilidade, as pessoas não se cumprimentavam, não se falavam direito como irmãos, não tinham aqueles afetos. E isso causava uma desarmonia no meio daquela igreja. Então Paulo, como nós já vimos, ele escreveu Filipenses 2, do 1 ao 11, para tratar dessa situação. Nós vamos ler o capítulo 2, verso 1 ao 4, somente para recapitular o que nós vimos na última semana, no último domingo. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então Paulo escreve para aqueles irmãos dizendo, olha, não busquem o interesse de vocês, não sejam egoístas, não pensem em vocês em primeiro lugar, pensem no interesse do outro, do seu irmão, pensem no bem-estar do outro, pensem no amor em favor do outro, que vocês não vivam fazendo as coisas por vanglória, buscando exaltar a si mesmo, nem por partidarismo, apenas para exaltar o seu próprio grupo, mas que vocês pensem em Cristo em primeiro lugar. E é isso que ele diz para aquela igreja. Aquelas irmãs poderiam, Evódia e Sintique, não ter comunhão, não participar de atividades juntas. Quando um organizava uma atividade, a outra não estava ali ajudando, e dividiam a igreja com a sua influência. Era um problema parecido com o problema da igreja de Corinto. Então Paulo, ele trabalha essa questão com esses irmãos, que eles precisavam dissolver todo o orgulho e pôr no lugar a humildade. Com a humildade geraria então a unidade e a solicitude em favor daqueles irmãos. Eu citei 3 exemplos na última semana de pessoas que colocaram em prática o que Paulo ensinou aqui. O primeiro exemplo foi o próprio apóstolo Paulo. Ele não buscou os seus próprios interesses. Nós vimos já nessa carta que ele diz, olha, para mim é melhor partir e estar com Cristo. Na verdade, é incomparavelmente melhor. Porque aqui nessa terra, nessa carne, neste corpo, nesta vida, eu passo por açoites, apedrejamentos, naufrágios, perseguições e prisões e muitas coisas. Eu só tenho, entre aspas, sofrimento. Eu falei aspas porque ele tinha alegria em Cristo e em ver o Evangelho sendo expandido. Mas, numa perspectiva meramente humana, ele sofria muito. E ele diz, para mim, partir e estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. Portanto, o interesse de Paulo estava, em primeiro lugar, nos irmãos. Para ele era melhor estar com Jesus, livre de todo sofrimento. Mas o coração dele está em ver o Evangelho se expandindo, em ver os irmãos crescendo na fé. Ele é um exemplo disso, de alguém que não busca os seus próprios interesses. Exemplo para aqueles irmãos e para nós também. Os outros 2 homens que eu mencionei estão descritos no capítulo 2, versículo 19, que menciona Timóteo, mas eu li especificamente o versículo 21. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E no verso 20 ele fala, porque ninguém tem um de igual sentimento que sinceramente cuide dos seus interesses. Timóteo era diferente dos outros. Timóteo não buscava os seus próprios interesses. Timóteo buscava o interesse dos irmãos, cuidar dos irmãos, doar vida em favor das pessoas. Esse era Timóteo. E o outro é Epafrodito, quando ele menciona no versículo 29 e 30. Recebei-o, pois, no Senhor, com toda alegria, e honrai sempre homens como esse, visto que, por causa da obra de Cristo, chegou ele às portas da morte, e se dispôs a dar a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Então nós vimos o exemplo de entregar a vida, como Epafrodito, para levar a oferta dos irmãos de Filipos para Paulo. Ele estava empenhado a fazer isso, de servir aqueles irmãos. Servir ao apóstolo Paulo, dar a vida em favor do outro. Nós vimos esses 3 exemplos, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Mas hoje nós veremos o exemplo maior, o exemplo máximo, o exemplo em pessoa, aquele ao qual todos nós devemos olhar. Está descrito no versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A pessoa de Jesus
é aquele que constrange a todos nós, pelo seu amor, como diz a Bíblia, e também pelo seu exemplo. Ele foi aquele que em tudo foi tentado, porém sem pecado. Ele nos mostra como é o homem perfeito, de acordo com a vontade de Deus, que nós devemos viver. A Bíblia fala isso em diversas formas. Pedro fala, seguir as suas pisadas. Hebreus diz, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. E aqui nós vemos em Paulo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós precisamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A palavra aqui traduzida por sentimento, palavra que vem do grego phroneo ou phrones, que é muito mais do que sentimento. Outras traduções comunicam a ideia de atitude e outras de pensamento. Phronesis, essa palavra aqui que nós traduzimos na nossa versão como sentimento, é a ideia de você querer fazer o bem, com a disposição de fazer o bem, juntamente com executar fazer o bem. Jesus não apenas teve o sentimento, mas ele se doou, ele colocou em prática, em atitude. Este é o sentimento. É a mesma palavra que está lá no versículo 2, no final do versículo, tendo o mesmo sentimento. E a mesma palavra que está lá em Filipenses 4, rogo evódia e assim de que pensem concordemente no Senhor, tendo o mesmo sentimento. Então, essa palavra comunica a ideia de sentimento, pensamento e atitude. Não está apenas dizendo vocês devem ter o mesmo sentimento, mas vocês devem também ter o mesmo pensamento e a mesma atitude. E esse sentimento, pensamento e atitude é a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Isso nos lembra que a vida cristã é caracterizada por olhar para Jesus todos os dias. Nós devemos ser aquilo que Ele é, não em sua essência, mas em suas atitudes e caráter, nas suas virtudes, porque Ele é a perfeita vontade de Deus. Se você quer agradar ao Senhor, olhe para Jesus. Ele é o que você deve ser. E Paulo vai descrever esse sentimento, essa operação, essa atitude, a partir do versículo 6. Nós vimos o exemplo de Paulo, Timóteo e Epafrodito. A partir do versículo 6, nós veremos o exemplo de Jesus, que nós devemos imitar, aqueles irmãos deveriam imitar. E o sentimento, é a atitude e o pensamento que dissolve todo orgulho, todo partidarismo, todo egoísmo e coloca no devido lugar a nossa humildade. Versículo 6 diz, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Então a gente vai devagar aqui, porque cada versículo, cada palavra tem uma profundidade bíblica e teológica muito grande. Primeiro Paulo diz, Jesus é Deus. Ele subsistindo em forma de Deus significa que ele tem a mesma essência com o Pai. Ele é Deus de igual modo com o Pai. Ele é divino, mas ele não se apegou à sua forma divina. Ele não se apegou à sua forma de Deus. Não significa jamais que Jesus deixou de ser Deus. Significa que ele não usou os seus atributos e ele não usou a sua posição de divindade. Então imagina uma pessoa que é autoridade e ele pode fazer certas atribuições, mas ele em determinado momento não faz. Assim foi com o nosso Deus, Jesus Cristo. Ele sendo Deus, podendo fazer todas as coisas, ele não fez porque ele assumiu a forma de servo. Ele não se apegou, o texto quando diz não julgou como usurpação ser igual a Deus, significa basicamente que ele não se apegou ao seu trono, ele não teve vaidade com a sua posição, o seu status de rei do supremo do universo. Ele não se apegou àquilo que ele poderia se apegar de fato. E o exemplo de Cristo nos constrange porque ele não se apegou ao fato dele ser Deus. Muitas vezes nós nos apegamos a poucas coisas, irmãos, a pequenos títulos, pequenas vaidades, pequenas posses, pequenas certificações, coisas que às vezes nos provocam em nosso coração a tentação de ser o que mais do que somos, ou até mesmo ser mais do que os outros. E Jesus, que é mais do que todos, o Deus próprio, ele não se apegou a este fato. E o texto continua dizendo, ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação o ser igual a Deus. Isso aqui é interessante, porque tem muitas pessoas que dizem que Jesus não é Deus. O texto é claro em dizer, ele subsistindo em essência divina, ele não se apegou a este fato que ele é igual a Deus. Versículo 7, o contrário disso, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então aqui nós vemos a descrição da humilhação de Jesus. O nosso Deus se humilhou. E isso de fato é algo chocante. Os outros deuses são deuses distantes,
que não se relacionam com as suas criaturas, apenas pedem sacrifícios dos seus devotos e religiosos, mas o nosso Deus não. É um Deus que é chamado de servo, e a palavra aqui que é descrita como servo, devemos lembrar, é a palavra escravo. Então o texto está dizendo, ele não se apegou ao seu status divino, à sua posição e autoridade de Deus, mas ele se fez escravo. E a humilhação de Jesus se dá no fato dele ter se tornado um ser humano como eu e como você. E aí você pode imaginar, o Deus eterno, o Rei da glória, aquele, como disse Salomão, que os céus dos céus não podem conter, se fez um barro como eu e como você. Essa é a maravilha do Evangelho. Homem algum jamais poderia inventar essa mensagem. Ela é verdadeira, diz Paulo, esta é a palavra fiel e digna de toda aceitação. E o texto diz, antes a si mesmo se esvaziou. Essa expressão se esvaziou significa que ele não se apegou ao seu status, posição de autoridade, mas não usou os seus atributos divinos. Se você ler os evangelhos, Jesus de fato operava milagres, mas não era pelo seu próprio poder, era no poder do Espírito Santo. Por isso ele agradecia a Deus, Pai, graças te dou. E Atos também diz isso, que ele operou poder pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que Deus, o Deus eterno, não se apegou a ser Deus, mas se esvaziou, não de sua essência, ele continuou plenamente sendo Deus, jamais deixou de ser, mas se tornou também agora um homem como um de nós, porém sem usar os seus atributos divinos. E o texto continua no versículo 7 dizendo, assumindo a forma de servo, como eu já disse, servo significa escravo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Ele se tornou um homem, como eu e como você, sujeito às mesmas fraquezas e limitações. Jesus chorou, Jesus teve fome, Jesus teve sede, Jesus sangrou. Jesus é o servo sofredor que sabe o que é sofrer. Quando você olhar para Jesus, não pense que ele é alguém tão distante que não pode se compadecer das suas fraquezas. Hebreus diz, não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas necessidades, temos, porém, um que em tudo foi tentado, porém sem pecado. O que eu estou querendo dizer é que quando você olha para Jesus, veja alguém que tem empatia, que sabe o que é ser humano. O nosso Deus não é um Deus tão distante que não nos ouve, não nos entende. Tem pessoas que dizem por aí que Deus é um Deus tão grandioso que criou tudo e foi embora. Tem pessoas até que se acham muito inteligentes, que dizem assim, o universo é muito grande, eu já ouvi isso. O universo é muito grande. E é uma arrogância achar que Deus se importa conosco. E Deus está preocupado com coisas maiores. Na verdade, esse pensamento não é bíblico e é completamente errado. Porque pressupõe que Deus é um Deus limitado. Que Deus tem a cabeça limitada e tem a mente que só pode se preocupar com algumas questões. Então, eu sou Deus. Minha mente está aqui, não pode estar ali. Nosso Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pensa em todas as coisas e ele ouve todas as pessoas ao mesmo tempo. Ele não tem restrições nem limitações. E o texto continua dizendo que ele se fez servo. Essa ideia que Deus não se preocupa conosco é completamente errada, porque ele está atento às nossas necessidades a tal ponto que ele se fez como um de nós. E João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Ele se fez barro, ele tabernaculou, a ideia é que ele habitou em um corpo junto como o nosso. Não apenas habitou, mas ele teve um corpo. Ele foi um ser humano como qualquer um de nós. Basta você ler os evangelhos que você vai ver isso. Então, quando você olhar para Deus, observe, creia com fé que Deus te entende, conhece as suas dores, conhece o seu sofrimento. Ele sabe o que você passa. Não sabe a distância de te entender apenas, mas ele passou, como eu disse no texto de Hebreus capítulo 4. Ele em tudo foi tentado, porém sem pecados. Ele é o servo sofredor. Ele sabe o que é passar por dificuldades. Ele sabe o que é ter fome. Ele sabe o que é perder pessoas amadas. Esse é o nosso Jesus, um ser humano como um de nós, mas o Deus eterno, digno de toda adoração e louvor. O texto continua dizendo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Perceba o desenho que Paulo está fazendo para nós, não sei se você consegue visualizar. Ele desenhou para nós uma escada, ele deu um passo para baixo, um degrau para baixo.
Jesus, sendo Deus, um degrau para baixo é até um eufemismo. No pináculo mais alto, ele desceu e se tornou um homem como um de nós. Depois ele desce e se humilha até a morte. Mas não apenas morte, meus irmãos. Seria muito humilhante para Deus morrer, não é verdade? Mas ele não apenas morreu. Ele morreu na morte mais humilhante e abnegada da sua época, a morte de cruz. Antes, deixe-me resolver esse breve paradoxo. Como é que Deus morre? Tem pessoas que dizem, Jesus é Deus e ele morreu? Como é que ele morreu? Tem algumas pessoas que tentam fugir desse problema e dizem, não, naquele momento foi a parte humana. Vale lembrar que morte na Bíblia é separação. Então, o que é que significa a morte? A morte física, a separação da alma do corpo. A morte espiritual, a separação do Espírito de Deus. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, estávamos separados de Deus. A morte eterna, está separada eternamente de Deus, banido da face do Senhor. Na cruz, Deus, homem, Jesus Cristo, morreu em nosso lugar, porque ele clamou, Deus meu, por que me desamparaste? Ele foi desamparado e separado do Pai. Ele morreu de fato, fisicamente e espiritualmente, porque ele estava recebendo os meus e os seus pecados. Glória a Deus por essas verdades. Então, o texto diz que ele a si mesmo se humilhou e tornou obediente até a morte e morte de cruz. Mas, como eu disse, não foi qualquer morte. Não bastava apenas ele morrer. Ele foi morto, exposto a todos, pregado nu, numa humilhação visível a todos. Deus estava ali se humilhando por nós. Deus sangrou por você. E isso é algo como o apóstolo Paulo diz. O amor de Cristo nos constrange. A Bíblia diz em Gálatas 3,13, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. A Bíblia diz que Jesus foi feito maldito em nosso lugar. Por que Jesus foi feito maldito em nosso lugar? Porque eu e você merecíamos maldição, porque pecamos contra Deus. Mas Jesus foi feito maldito em nosso lugar, por isso só resta para nós bênçãos. Como eu falei hoje pela manhã e citei a música, é graça, totalmente graça. Para nós só resta salvação e vida eterna. Porque o cálice da ira de Deus ele bebeu e não deixou nenhuma gota. E se você perceber, em Jesus nós encontramos um contraste do nosso primeiro pai, Adão. Enquanto Adão estava em um paraíso, cercado de tudo, onde ele poderia comer todas as coisas, com exceção da árvore do conhecimento do bem e do mal, a proposta que ele teve foi, se comerdes dessa árvore, vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Ele, sendo homem, quis ser Deus. E Jesus, sendo Deus, quis ser homem. Jesus negou todas as suas vontades, foi obediente plenamente até a morte e morte de cruz. Adão, que tinha a vida, escolheu a morte. Jesus, que tinha a vida, escolheu a morte, mas a morte em nosso lugar, não a própria. E nós vemos esse exemplo. Adão é o símbolo do orgulho. É o nosso símbolo. Quando você olha para Adão, você deve ver quem nós somos. Essa é a nossa natureza pecaminosa. A carne milita contra o espírito, diz a Bíblia. Significa que em nosso íntimo, nosso enganoso coração e desesperadamente corrupto, há o desejo de ser como Deus, de sentar naquele trono que pertence somente ao Senhor Jesus Cristo. Mas aquele que tem o trono de fato, tomou a cruz que pertence a nós, a mim e a você. Essa é a maravilha do Evangelho. Enquanto o pecado é o homem tentando tomar o lugar de Deus, o Evangelho é Deus tomando o lugar do homem. E o texto continua dizendo, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Depois disso, o Pai exaltou o seu próprio Filho. A escada descendente agora torna-se um pináculo ascendente. Ele desceu do ponto mais alto, agora ele vai retornar ao ponto mais alto. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então aqui o que o texto está dizendo é, e Estevão prega isso, os apóstolos pregam isso lá em Atos. Somente no nome de Jesus há salvação. Enquanto ele se humilhou, Deus o Pai o exaltou. E aí nós podemos lembrar das palavras do Senhor Jesus Cristo. Quem se exalta, será humilhado. Quem se humilha, será exaltado. Jesus é a perfeita concretude
e concretização das palavras dele. O texto continua dizendo no versículo 10, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Naquela cidade, Filipos, uma província romana, existia o culto ao imperador. Isso era algo comum. Existia uma forte bajulação a César. E o que o apóstolo Paulo falou aqui é algo muito profundo, sério e gritante para aquela cultura. Enquanto todos tinham que se dobrar diante do imperador, naquele contexto, Paulo diz, olha, e ele está preso. Quando ele diz isso, ele está preso. Ele não tem medo de ser censurado pelas autoridades. Ele envia uma carta contradizendo explicitamente o imperador. Ele diz, olha, todo joelho se dobrará diante de Jesus, inclusive o de César. Todo joelho vai reconhecer que ele é o Senhor. E as pessoas diziam que César, o imperador, era o Senhor. E Paulo diz, não, não é César que é o Senhor, é Jesus. E todo joelho se dobrará, querendo eles ou não. Haverá um dia, meus irmãos, que isso acontecerá. Essa é a minha esperança, eu creio que deve ser a sua também. Um dia, todos irão se prostrar diante de Jesus. Você pode ver até mesmo pelos demônios, quando encontram Jesus, eles revoltosos ainda, mas submissos. Ele diz, por favor, não nos mande para o abismo agora, nos precipite nesses porcos. Filho do Altíssimo, ainda não chegou o tempo de nos atormentar. Eles reconhecem que um dia Deus julgará eles. Eles não se arrependeram. Eles estão obstinados, estou falando dos demônios, obstinados em seus próprios pecados, mas eles reconhecem que Jesus irá os subjugar. Filho do Altíssimo, ainda não chegou o tempo de você nos atormentar. E com isso nós vemos, todo o mal deste mundo será subjugado, todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Tendo meditado e exposto nesse texto, eu queria trazer 3 aplicações. A primeira, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Paulo escreveu esse texto e falou de várias maravilhas do Evangelho, como nós acabamos de contemplar. Mas ele escreveu esse texto para falar que nós devemos imitar Jesus. A síntese, o resumo é este. Se você não lembrar de muitas coisas que eu falei, lembre-se disso. Devemos imitar a humildade de Jesus Cristo. É isso. Chegar em casa, alguém te perguntar, o pastor falou de que hoje? Devemos imitar a humildade de Jesus Cristo. Pronto, lembrou do sermão. Agora não é para prestar atenção só nisso, né? O que eu vou falar agora é importante também. O que Paulo ensina sobre quem Jesus é, reflete na nossa vida prática. Você percebeu isso? Tem muitas pessoas que dizem por aí assim, doutrina não é importante. Doutrina, o que é doutrina? As pessoas acham que doutrina é regra. Doutrina é ensino. Você aprender sobre quem Deus é, sobre quem Jesus é, sobre a salvação, é tão importante que impacta na sua vida. Como é que você se torna mais humilde, diz Paulo? Olhando para Jesus. Aprendendo que ele é Deus, não se apegou a este fato e se humilhou até a morte de cruz como um servo, como um ser humano, como eu e como você. Então, nós aprendemos aqui que devemos estudar a Bíblia, estudar a teologia, estudar a palavra de Deus, porque a partir da Bíblia nós podemos viver uma vida que glorifica o nome do Senhor. Longe do conhecimento de Cristo, nós não temos como agradar a Deus, meus irmãos. Precisamos aprender sobre quem é Jesus, sobre quem é Deus através da sua palavra. Então, estudar a Bíblia, estudar teologia, estudar doutrina é muito importante. Não apenas importante, é vital, é necessário e é indispensável. Devemos ter unidade e humildade. Nós estamos unidos em Cristo, na fé, na doutrina, nas lutas e no amor. Para existir unidade na igreja é necessário existir humildade. Humildade não é autocomiseração. Não é você viver de cabeça baixa como se você fosse inferior a todo mundo, como se você pensasse sempre de si para baixo. E também não é falsa modéstia. Você acha que é grande coisa, mas diz, não. A pessoa te elogia, fala assim, poxa, meu irmão, muito obrigado por isso que você fez. Não, não foi nada não. Não é tão bom assim não. Não, não é isso. Humildade, eu já falei na última semana, é você reconhecer quem você é à medida própria. Ou em outras palavras, você reconhecer quem você é de verdade, sem mais e sem menos.
Ao contrário, inclusive, do que o mundo tem dito por aí e tem entrado nas igrejas, por meio de muito coaches, pessoas que enfatizam a autoajuda, você pode, você consegue, você é tudo. Não precisa disso tudo, não. Você é a imagem e semelhança de Deus e isso te coloca em uma posição muito alta. Mas também você é pecador e isso te coloca em uma posição muito baixa. E você precisa dessa consciência. C.S. Lewis traz essa verdade de uma seguinte forma. Nós, filhos de Adão, temos a dignidade de olhar para um rei de cabeça erguida, mas também temos a dignidade de viver de cabeça baixa. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus, meus irmãos, mas infelizmente nós somos pecadores. Então nós precisamos dessa consciência de quem nós realmente somos. E a partir disso, ter humildade, considerando aqueles textos que eu falei na última semana. Paulo, quando ele vai falar de si mesmo, ele traz 3 perspectivas bem interessantes, que na verdade é a mesma. Ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, porque eu persegui a igreja, nem sou digno de ser chamado de apóstolo. Ou seja, a função que Deus me deu de apóstolo, eu não sou nem digno dela. Depois ele diz, em um grupo menor, ele vai expandindo, ele diz, eu sou o menor dentre os cristãos. Ele tem essa consciência, porque quando ele olha para si, para Deus, ele vê a sua pequenez. Depois ele diz, eu sou o principal dos pecadores. Se você ver o relato de Isaías, capítulo 6, Isaías viu a Deus e o que é que ele diz? Ai de mim, sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Como é que você aprende a ser humilde? Contemplando a Deus e contemplando a si mesmo. Quando você olha para si, você olha para Deus, você reconhece quem você é. Mas você vai olhar para si e para Deus a partir das palavras dele. Não a partir do que as pessoas têm dito por aí, porque senão você vai achar que você é muito grande ou muito pequeno. Mas na verdade você é o que a Bíblia diz que você é. E tem um exemplo que eu já citei aqui na igreja, mas eu queria relembrar de alguns jovens que encarnaram esses valores e colocaram em prática. Os jovens moravianos, com cerca de 20 anos, eles ouviram sobre uma ilha no leste da Índia, cujo dono era um britânico agricultor e também ateu. Ele tinha tomado das florestas da África mais de 2.000 pessoas e feitas delas seus escravos. Essas pessoas iriam viver e morrer sem nunca ouvirem falar do Evangelho. Esses jovens fizeram contato com o dono da ilha e perguntaram se poderiam ir até lá como missionários. A resposta do dono foi imediata. Nenhum pregador, nenhum clérigo chegaria a essa ilha para falar sobre essa coisa sem sentido. Então eles voltaram a orar e fizeram uma nova proposta. E se nós fôssemos a essa ilha como seus escravos? O homem disse que aceitaria, mas não pagaria nem mesmo o transporte deles. Então os jovens usaram o valor de sua própria venda para custear a sua viagem. No dia que estavam no porto, se despedindo do grupo de oração e de suas famílias, o choro de todos era intenso, pois sabiam que nunca mais veriam aqueles irmãos tão queridos. Quando o navio tomou certa distância, eles dois se abraçaram e gritaram as últimas palavras que foram ouvidas: que o cordeiro que foi imolado receba a recompensa do seu sofrimento. É assim que o cristão deve viver. Eles não consideraram a vida deles como um bem para si, mas como um bem para o outro. Você considera a sua vida como um bem para o seu próximo, para levar a mensagem do Evangelho, um bem para o seu irmão, para que o seu irmão cresça na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo? Então, nós vemos esse exemplo e ficamos muito comovidos com essa realidade, mas nós temos um exemplo muito maior que Paulo expôs para nós, Jesus Cristo. Ele não apenas se deu como escravo, mas se humilhou até a morte, morte de cruz, se entregou a si mesmo como oferta de amor. E o orgulho é o completo contrário disso. A raiz de todo pecado é o orgulho, é a soberba, a contenda. Todos nós temos essa tendência, a tendência do orgulho. Essa é uma triste realidade, meus irmãos. Quando nós buscamos nossos próprios interesses, quando nós pensamos em primeiro lugar em nós mesmos. Vou dar um simples exemplo. Vamos supor que a gente finaliza o culto, vamos todo mundo tirar uma foto aqui. Aí tiramos a foto. Agora você pede para ver a foto. Quem é a primeira pessoa que você vai olhar? Você, né? Você pensa em primeiro lugar se você está bonito. Se você não estiver bonito, todo mundo tiver, você vai pedir para deletar a foto e tirar outra.
Agora, se todo mundo tiver feio e você tiver bonito, aí você diz, não, deixa essa foto, que essa foto tá boa. Então, nós pensamos sempre em nós mesmos. Agora, você já parou para perceber que você vê todo mundo, mas você não se vê se não for mediante um espelho? Vamos supor que não existisse nosso mundo espelho. Você seria a única pessoa que você jamais veria. Você veria a todos, menos a si mesmo. Isso comunica um pouco para nós. Comunica que você não deve viver olhando para si, mas olhando para os outros. Pensando nos outros. Pensando, em primeiro lugar, nas necessidades dos outros. E você consegue colocar isso em prática dia após dia. Trazer uma aplicação ao casamento. Eu fiz isso na semana passada, eu fiz isso ontem e vou fazer hoje novamente. Muitos casamentos se dissolvem porque as pessoas estão buscando o seu próprio prazer. Uma vez eu vi uma irmã em Cristo dizer a seguinte frase: Deus te colocou em minha vida para me fazer feliz. Eu achei aquilo tão gritante e absurdo, porque Deus não coloca as pessoas em nossa vida como centro em nós mesmos. O centro e o alvo final de tudo é a glória dele. E nós temos essa disposição que lemos na Bíblia de fazer o outro feliz, de buscar o interesse do outro, de buscar o crescimento espiritual do outro. 1 Coríntios capítulo 13, versículo 5. O amor não busca os seus próprios interesses. E muitos casamentos se dissolvem por expectativas frustradas. Você ingressa buscando que o outro te satisfaça. O outro é quase que um robô sem alma impessoal que vive para te satisfazer. E assim acontece. No momento que você não está mais feliz, você acaba com o relacionamento. Por quê? O alvo do relacionamento é você, a sua felicidade. Mas não deve ser assim. Nós entramos, por exemplo, no casamento, que é a pauta em questão, para servir ao outro, e é assim que eu glorifico a Deus. Você como marido, você como esposa, se você perceber, em Efésios 5 fala exatamente sobre isso. Fala, você, esposa, deve submeter ao seu marido como ao Senhor. E aí você deve se lembrar de Gênesis 2, 18, as mulheres devem ser auxiliadoras. As mulheres devem perguntar aos seus maridos, como é que eu posso ser uma boa auxiliadora para você? E os maridos, em Efésios 5 diz, entregue a sua vida pela sua esposa. O centro do seu casamento, marido, não é você entregar a sua vida olhando para Jesus. E você deve buscar, como diz Efésios 5, lavar a sua esposa pela lavagem da palavra. Ou, como estamos falando aqui, você deve empenhar toda a sua vida em favor de outra pessoa. Se você é casado, se você é casada, este com certeza é um dos seus chamados. Não é algo opcional. Essa é a vontade de Deus para a sua vida. É algo revelado, eu apenas mencionei o texto, eu não interpretei nada. São coisas que estão escritas na palavra de Deus. E é assim que nós devemos viver. Nós não devemos ter essa compreensão que o mundo tem, de autofelicidade o tempo todo. A nossa felicidade está em Deus, em buscar o serviço e o bem do próximo. Então, é assim que nós devemos fazer e viver. Você considera os outros superiores a si mesmo? Ou, muitas vezes, nós somos parecidos com os discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus estavam discutindo quem era o maior, quem iria sentar à direita e à esquerda. Inclusive, dois deles, Tiago e João, pediram através da mãe para Jesus, Senhor, quando entrar no seu reino, que me concedam o seu trono, um à direita e um à esquerda. E eles queriam saber quem era o maior. Imagina o nível de discussão. Eu sou maior do que você, eu sou mais importante. Eu sou o discípulo que Jesus chamou primeiro. Eu sou o discípulo que andou sobre as águas. Eu fiz aquele milagre, eu expulsei aquele demônio. E muitas vezes nós somos assim, cheios de si mesmo. Mas Jesus olha para nós e nos ensina como nós devemos ser. João, capítulo 13. O texto está nos dizendo, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Olha o que Jesus nos ensina pelo exemplo e também pelo constrangimento. João 13, versículo 12. Depois de lhes haver lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes, compreendeis agora o que vos fiz? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis, bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o senhor e o mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais também vós.
Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Jesus deu o exemplo. Enquanto os discípulos queriam saber quem era o maior, ele diz, olha, eu sou o maior e eu sou o servo. Eu lavo os pés de vocês. Imagina na ceia, os discípulos pensando, cadê o escravo que vai lavar os nossos pés? Jesus fala, pois bem, eu sou o escravo de vocês, eu sou o servo. Mas não se esqueçam, eu sou o Senhor. E no cristianismo é assim. Jesus falou, no mundo, os maiores são aqueles que possuem mais poder, mas na fé, os maiores são aqueles que mais servem. E nós devemos encarar a vida com essa perspectiva, olhando em favor do outro, servindo o outro, não pensando em primeiro lugar em nós mesmos, mas pensando em primeiro lugar no bem do nosso próximo. E Jesus diz, vocês são bem-aventurados, felizes se praticardes isso. O exemplo de Jesus não é apenas para ficar em nossa memória, mas é para ser colocado em prática. Então, se eu tenho comunhão com Jesus, eu devo imitar o exemplo de Jesus, buscando servir aos meus irmãos. Eu me lembro de um irmão em Cristo que certa vez fez um elogio a uma roupa de um irmão, a uma camisa. Poxa, sua camisa é muito bonita. Aí o irmão respondeu, eu comprei no site tal, você quer que eu te passe para você ter? Ele, não, para mim basta saber que você tem, eu estou feliz com isso. A ideia é, eu não preciso ter todos os bens do mundo para mim. Imagina, por exemplo, que o irmão compartilha com você, poxa, comi uma pizza muito boa ontem, você, poxa, estou feliz por você. Nossa tendência é, trouxe para mim, cadê meu pedaço? Mas nós devemos ter alegria nas felicidades do outro, essa é a perspectiva que nós devemos ter. Aniquilar todo e completamente o nosso egoísmo. E vale a pena lembrar a adaptação e reformulação do ditado que eu mencionei na última mensagem. Farinha pouca, meu pirão primeiro, diz o mundo. Mas nós dizemos, farinha pouca, meu irmão primeiro. João Calvino disse sobre esse texto assim, a humildade de Cristo consistiu em ele descer do pináculo mais elevado à glória mais baixa. Mais elevado de glória à ignomínia mais baixa. Nossa humildade consiste em refrear-nos de nossa exaltação egoísta por uma falsa estima. Ele renunciou ao seu direito, tudo o que se requer de nós é que não assumamos para nós mais do que devemos. Essa é a humildade que nós devemos ter. A segunda aplicação, voltando para o nosso texto, Filipenses 2, versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto está falando aqui sobre o propósito do plano de Deus, o propósito do Evangelho. O propósito do Evangelho é nos salvar para a glória dele. E Romanos 11:36 diz que o propósito de todas as coisas é a glória de Deus. O texto está dizendo que todo esse processo de humilhação e exaltação teve como base, teve como apoio, teve como objetivo final e último, exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Revelar que Ele é misericordioso e salvador. Essa é a vontade de Deus. E é isso que nós devemos fazer. Você deve contemplar, meus irmãos, você deve refletir, pensar por alguns instantes que aquele Deus que criou os céus e a terra, todas as coisas, que você olha para o céu e não vê o seu fim, este Deus é maior do que tudo. Esse Deus que é todo poderoso, que Ele diz com uma palavra, haja luz e houve luz, que Ele criou a vasta imensidão de todo o universo, apenas pela sua palavra. Esse Deus que é todo poderoso, o Deus de toda a eternidade, o Rei da glória, o Deus que os anjos, em Isaías capítulo 6, dizem, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia de sua glória. Esse Deus eterno se humilhou e se fez um barro, um ser humano, como qualquer um de nós. E 1 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz algo bem interessante sobre isso. A eles foi revelado, não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas, por aqueles que, pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho. Então, está falando sobre o Evangelho. Coisas essas que os anjos anelam perscrutar.
O Evangelho é tão maravilhoso que os anjos querem entender essa complexidade toda. O Deus que está sentado no seu trono se faz um ser humano como um de nós, morre, e todos ficam querendo contemplar essa maravilha. Toda essa mensagem que procede da Bíblia deve provocar em nós um senso de adoração. Reconhecer quem é o nosso Deus e o poder dele e a mensagem do Evangelho, reconhecer toda a sua obra, que é uma obra maravilhosa. Homem algum jamais poderia ter criado essa mensagem, como eu já citei Gálatas 3,13 e outros textos. Essa mensagem é tão maravilhosa que, sobre o Evangelho, na cruz Jesus clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Aí você imagina que toda a eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram unidos, e na cruz Jesus foi punido em nosso lugar, separado do Pai, para levar a nossa condenação. E é isso que nós vamos meditar hoje no momento da ceia. Isaías 53, texto muito forte também, um ponto muito alto do Antigo Testamento. Ao Senhor agradou moê-lo. Jesus levou, irmãos, a nossa condenação. Mas não parou por aí, não parou no sofrimento, não parou na aflição, não parou na humilhação. Ele foi exaltado, toda língua e todo joelho irá se dobrar diante dele, toda língua irá confessar que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É assim que nós devemos viver, é assim que nós devemos ter esse senso de adoração. Como diz Romanos 11:36, porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. E a última aplicação. Nesse momento eu queria falar com você, caso tenha alguém aqui, que ainda não tem um relacionamento salvífico de amor com esse Jesus Cristo, que ainda não provou da sua graça e misericórdia. Abandone sua vida para si mesmo. Jesus não viveu para si mesmo. Abandone sua vida de egoísmo. Abandone os seus pecados, abandone tudo que desagrada ao Senhor e viva para Jesus Cristo. A única vida que vale a pena ser vivida é a vida aos pés de Jesus. Se você não quiser se prostrar diante dele hoje, um dia você vai se prostrar, mas não será em amor, será um ajoelhar-se diante dele de forma muito dolorosa. Então você tem a oportunidade de contemplar quem é Jesus e buscar, clamar: Senhor, me dê o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Prove desse amor. Essa mensagem não pode ser indiferente a você, não pode chegar às portas do ouvido e não penetrar o seu coração. Clame ao Espírito Santo para que ele toque em você, porque essa mensagem produz salvação e vida eterna. É a mensagem do Evangelho, é a mensagem que te oferece tudo o que você pode ter de melhor, mas também pede que você renuncie exatamente tudo que você tem hoje, que você renuncie à sua vida. Eu não estou aqui prometendo que muitos prometem por aí: venha para Jesus e você vai viver próspero, saudável, você nunca vai sofrer. Não, venha para Jesus e tome sua cruz, venha para Jesus e olhe para Jesus para imitar o exemplo dele, amando o Senhor Jesus Cristo, porque somente nele tem salvação. E como diz o nosso texto, se prostre diante dele e reconheça que ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai.